Em uma época onde perguntas grandes permeiam a mente humana, há uma que paira sobre nós, repleta de mistério e reverência. Como é o inferno? O conceito de inferno, tal como detalhado na Bíblia, é um poço de especulação, um tema que tem gerado debates e reflexões por incontáveis gerações. Em sua essência, o inferno é frequentemente compreendido como um lugar ou estado de punição após a morte. Mas qual é a imagem que a Bíblia pinta sobre esse lugar tão temido? Número 1. Fogo e sofrimento. A Bíblia frequentemente descreve o inferno em tons ardentes. Em Apocalipse 20, versículo 10, lemos: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos." Esta visão de punição eterna será realmente o que aguarda os perdidos? A resposta, por mais dura que possa parecer, é um retumbante sim. O grego não poderia ter sido mais claro ao mencionar tanto o dia quanto a noite, na frase "pelos séculos dos séculos." Jesus reforça essa imagem ao ser citado em Marcos 9, versículo 43, Bíblia Amplificada: "Se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga." Você sabia que a palavra inferno provém da tradução grega do termo hebraico para Vale de Inom? Este era um local fora dos muros de Jerusalém, associado ao sinistro culto a Moloque e aos sacrifícios humanos. Era utilizado como um local de descarte, onde o lixo e os dejetos eram queimados incessantemente. Os constantes incêndios e os vermes que ali proliferavam transformaram-no numa representação simbólica e poderosa do destino dos condenados. E este lugar também é referenciado como o Lago de Fogo, em Apocalipse 20, versículos 13 a 15. A Bíblia Amplificada narra: "A morte e o Hades foram lançados no Lago de Fogo. Esta é a segunda morte, o Lago de Fogo. E se o nome de alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, ele foi lançado no Lago de Fogo." A mensagem de Jesus era nítida. Diante da horripilante realidade do inferno, qualquer sacrifício vale a pena para evitá-lo. Não podemos simplesmente vislumbrar o reino de Deus somente sob a perspectiva de recompensa. Devemos também entender o preço do sacrifício. Número 2. Escuridão e desespero. O inferno também é descrito como um local de trevas impenetráveis. Em Mateus 8, versículo 12, é dito que alguns serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Imagine estar em um lugar tão escuro que você não consegue ver nada, e tudo que você pode ouvir são sons de profunda tristeza e desespero. A descrição enfática de o choro e o ranger nos dá uma ideia palpável do terror que se esconde nesse lugar. Se você sente um aperto no peito agora, é porque a mera ideia do inferno pode ser aterradora. Jesus, em seus ensinamentos, não se furtou de discutir o inferno. De fato, ele falou sobre isso mais vezes do que qualquer outra figura na Bíblia. Há ministérios que evitam o tema, mas a realidade é inescapável. Os condenados estarão separados de Deus, privados de qualquer conforto genuíno e lançados em um abismo de trevas. Trevas que são o resultado direto de serem excluídos do céu, o reino da luz. Ainda que estejam envoltos em escuridão, isso não é o pior. O choro e o ranger de dentes são a manifestação física da angústia eterna. Aqueles que forem condenados por seus pecados sentirão uma inveja torturante ao pensar na felicidade dos salvos, enquanto refletem sobre as oportunidades perdidas. Número 3. Solidão. Talvez um dos aspectos mais dolorosos do inferno seja a sensação de isolamento absoluto, a completa separação do amor e misericórdia de Deus. Em 2 Tessalonicenses 1, versículo 9, lemos: "Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder." A justiça de Deus não pode ser ignorada. Ele é amor, sim, mas também é santo. Seu caráter demanda que o pecado seja punido. A palavra destruição aqui não implica aniquilação, mas uma perda de propósito e bem-estar. Em Lucas 5, versículo 37, os odres de vinho que Jesus mencionou estavam destruídos, o que significava que não eram mais úteis.
Eles ainda existiam, mas haviam perdido seu propósito. Em resumo, o inferno não é apenas um lugar de tormento físico, mas também um local onde a alma é torturada pela separação de Deus, pelo arrependimento inútil e pela memória das oportunidades perdidas. A Bíblia nos dá vislumbres deste terrível destino, não para nos assustar, mas para nos alertar sobre as consequências eternas de nossas escolhas aqui na Terra. Evangelhos é direta. Deus não deseja enviar ninguém para o inferno, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Esta é a maior declaração de amor que a humanidade já ouviu, e ainda mais emocionante é que Cristo pagou o preço por nossos pecados na cruz para que pudéssemos ser redimidos. Este é o Deus que serve de refúgio para todos que escolhem se aproximar dele. Em 2 Pedro 3, versículo 9, está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui, podemos ver o coração compassivo de Deus. Algumas parábolas de Jesus também sugerem a importância do arrependimento. Pense na parábola da ovelha perdida, onde o pastor deixa 99 ovelhas seguras para procurar a única que se perdeu. Quando a encontra, ele se alegra mais por ela do que pelas 99 que não se perderam. Lucas 15, versículos 3 a 7. Esta é uma imagem de como o céu se alegra quando uma pessoa se arrepende. Em nossa imaginação, frequentemente, pensamos em inferno com imagens de fogo e demônios com tridentes. No entanto, o verdadeiro horror do inferno, como a Bíblia o descreve, não é apenas o tormento físico, mas a total separação de Deus. Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Salmos 16, versículo 11. Então estar separado dele é a mais profunda tristeza. É necessário entender que o inferno não foi criado para os seres humanos, mas como punição para o diabo e seus anjos caídos. A decisão de uma alma ir para o inferno é uma consequência da escolha de rejeitar o amor e a misericórdia de Deus, oferecidos através de Jesus Cristo. O céu é a promessa para aqueles que aceitam este presente de amor. A natureza do inferno e suas descrições frequentemente levantam perguntas em nossos corações, e é natural, pois se trata de um assunto tão sério e eterno. A curiosidade sobre o desconhecido é inerente ao ser humano. No entanto, nossa maior preocupação não deve ser apenas entender o inferno, mas sim entender a salvação que Jesus oferece para nos livrar dele. A beleza do Evangelho reside no fato de que, enquanto o inferno é real e terrível, a graça e o amor de Deus são ainda mais reais e poderosos. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para nos resgatar da condenação, enviando o seu único Filho para morrer por nós. A decisão agora está nas mãos de cada um de nós. Aceitar esse presente e viver em comunhão com ele, ou rejeitá-lo e enfrentar as consequências eternas. Finalmente, é essencial nos lembrarmos das palavras de Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A oferta de vida eterna está disponível para todos. Basta aceitar. Esse é o amor maravilhoso e insondável de nosso Deus, que mesmo conhecendo nossos erros e falhas, nos oferece uma saída, um caminho de esperança e redenção através de seu Filho. Se nos deixarmos ser envolvidos pelas palavras encantadoras da Bíblia, somos conduzidos a um enigma envolvente. Por que um Deus tão amoroso permitiria a existência de um lugar tão temível? No entanto, como em qualquer narrativa bem contada, a resposta vem de forma sutil, através de parábolas e histórias que nos mostram o poder da escolha, do arrependimento e da redenção. A maravilha da Bíblia não reside apenas em sua descrição do céu e do inferno, mas na promessa constante de um amor que ultrapassa nosso entendimento. Em 1 João 4, versículo 8, somos lembrados de que Deus é amor. Este amor não é um simples sentimento passageiro, é a essência de quem Deus é, e é por causa desse amor que Ele nos dá a liberdade de escolher nosso caminho.
Perguntas surgem naturalmente quando contemplamos o conceito de inferno. Por que Deus, sendo tão amoroso, criaria tal lugar? A resposta é tão complexa quanto é simples. O inferno não foi criado para a humanidade, mas como um local de punição para o maligno, conforme descrito em Mateus 25, versículo 41. No entanto, o livre-arbítrio, um presente dado por Deus à humanidade, nos permite escolher nosso destino eterno. Em meio à rica tapeçaria da narrativa bíblica, histórias de pessoas, anjos e demônios se entrelaçam, ensinando-nos sobre a complexidade da existência humana e divina. A imagem do inferno é, de certa forma, uma metáfora para a vida sem Deus. Uma vida que, por escolha própria, rejeita a luz e o amor. Mas aqui surge o ponto mais fascinante, o contraste. A escuridão do inferno só aumenta o esplendor da promessa do céu. As palavras de Jesus em João 14, versículo 2, são reconfortantes. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. O inferno existe, sim, mas o céu é uma promessa para aqueles que escolhem seguir Jesus. A natureza dual da existência humana, representada por céu e inferno, é uma história de escolhas e consequências. Mas é também uma história de amor e redenção. Ao mesmo tempo que o inferno nos adverte das consequências da rejeição a Deus, o céu nos convida à alegria eterna na presença dele. Em Efésios 2, versículos 8 e 9, Paulo escreve: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Esta passagem sublinha a natureza imerecida da salvação. Ainda que o inferno seja real e temível, a promessa do céu é acessível a todos que aceitam a graça de Deus. Portanto, ao contemplarmos as profundezas do inferno, devemos também elevar nossos olhos para o céu, onde a promessa de vida eterna nos aguarda. A história de salvação e redenção é um convite aberto a todos, independente de nosso passado. A questão é: aceitaremos esse convite divino? Que o relacionamento que temos com o divino não seja prejudicado pelo abismo do pecado. Como uma história contada à beira da fogueira, as palavras da Bíblia têm o poder de acender chamas de esperança nos corações dos ouvintes. E enquanto as faíscas voam, uma coisa fica clara: apesar da realidade sombria do inferno, a história da salvação é repleta de amor, compaixão e redenção. Mas o que é exatamente essa salvação? Como muitos contos ancestrais que atravessam gerações, a história da salvação é uma tapeçaria rica e complexa. Em Romanos 10, versículos 9 e 10, lemos: se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta não é uma mera fórmula mágica, mas uma convicção profunda que transforma vidas. A curiosidade sobre a vida após a morte sempre povoou o imaginário humano. Em Provérbios 4, versículo 7 é dito: a sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. E assim, em busca de sabedoria, muitos têm se aprofundado nos escritos bíblicos, buscando compreender os mistérios do além. A história do rico e Lázaro, citada anteriormente, não é apenas uma lição sobre a vida após a morte, mas também uma alegoria sobre as escolhas que fazemos em vida e as consequências eternas dessas decisões. A Bíblia está repleta de tais parábolas, projetadas para fazer o leitor refletir e se questionar. Como em um quebra-cabeça, cada peça se encaixa para formar uma imagem mais ampla do plano divino. A ressurreição de Jesus é, sem dúvida, o ponto culminante dessa narrativa. Sua vitória sobre a morte não é apenas uma prova de seu poder divino, mas também uma promessa para todos os crentes. Em Romanos 6, versículo 5, Paulo escreve: pois se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esta promessa, tão belamente articulada, é a essência da mensagem cristã. A morte e o inferno, embora reais, são apenas capítulos de uma narrativa muito maior,
Uma história que fala de um amor tão profundo que Deus enviou seu único filho para salvar a humanidade. A cada virar de página, a Bíblia nos convida a embarcar em uma jornada de autodescoberta e espiritualidade. Uma viagem que, embora repleta de desafios e obstáculos, também é iluminada por momentos de graça, alegria e redenção. E enquanto navegamos por essas águas, somos lembrados de que, através da fé em Jesus Cristo, somos oferecidos não apenas salvação, mas uma eternidade de alegria e paz ao lado do Criador. Então, enquanto contemplamos o inferno e suas chamas temíveis, somos também chamados a erguer os olhos e ver as estrelas do céu, símbolos da promessa divina e do amor eterno de Deus. E assim, mesmo em meio à escuridão, a história da Bíblia continua a brilhar como um farol de esperança, guiando todos os que estão dispostos a ouvir para o porto seguro do amor divino. Ao longo dos séculos, a humanidade sempre buscou respostas para as perguntas mais profundas sobre a existência. E em meio a essa busca incessante, a Bíblia permanece como um farol, iluminando o caminho com suas verdades eternas. Mas não são apenas palavras em páginas antigas, são testemunhos vivos de uma realidade que transcende o tempo e o espaço. O juízo final, tão vividamente descrito no Apocalipse, não é apenas um evento cataclísmico, mas uma representação do triunfo final do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas. Em Efésios 6, versículo 12, somos lembrados de que, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esta batalha, que ocorre no reino espiritual, tem implicações eternas para todos nós. Mas é aqui que a beleza da mensagem redentora de Cristo realmente brilha. Enquanto o juízo é uma realidade, a graça também é. Em Romanos 6, versículo 23, lemos: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Imagine por um momento o esplendor do novo céu e da nova terra, lugares onde a dor, o sofrimento e a morte são apenas lembranças distantes. Este é o presente prometido por Deus àqueles que depositam sua fé em Jesus. E não é apenas uma existência, mas uma vida abundante em comunhão eterna com o Criador. Entretanto, com grandes promessas, vêm grandes responsabilidades. Precisamos reconhecer nossa necessidade de salvação e aceitar o chamado de Deus. Em Mateus 7, versículo 7, Jesus nos encoraja: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. A oração, tão graciosamente incluída neste relato, é um lembrete da profundidade de nosso relacionamento com Deus. Ao nos ajoelharmos em humildade e reflexão, somos convidados a entrar em comunhão com aquele que tudo vê e tudo sabe. Em Filipenses 4, versículo 6, somos aconselhados: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esta proximidade com Deus, que é acessível a todos, nos chama a viver vidas que reflitam seu amor incondicional. Em um mundo repleto de incertezas, é nosso dever ser portadores da luz divina, guiando outros para o abraço caloroso do Pai Celestial. E assim, à medida que refletimos sobre as verdades eternas da Bíblia, somos chamados a uma jornada de fé, esperança e amor. Uma jornada que, embora repleta de desafios, é também iluminada pela promessa de eternidade com Deus. Que possamos sempre buscar sua presença, confiar em suas promessas e viver de acordo com seus ensinamentos.